Boa noite, meus irmãos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, invocar aquele que está presente aqui, o abençoado amigo de nossas horas, Jesus. Ele que prometeu que estaria presente ao nosso lado até o fim dos tempos. Eu invoco porque todos nós necessitamos desse extraordinário, sublime companheiro que é Jesus Cristo. O tema da palestra de hoje é Caminho para a Felicidade e Evolução. Meus amigos, lendo a semana passada uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, há um momento em que este livro maravilhoso, que deveria ser uma espécie de livro permanente ao lado da nossa cama, ou na nossa biblioteca, enfim, na nossa casa, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, ele deixou para nós um ensinamento extraordinário que eu gostaria de relembrar a todos vocês. O Espírito de verdade diz o seguinte: primeiro mandamento do espírita: amai-vos. Espíritas, amai-vos uns aos outros. O segundo mandamento é instruí-vos. Instruí-vos. Portanto, o amor e a instrução, eles vão desembocar naquilo que é o fundamento básico, ou um dos grandes fundamentos da doutrina espírita. É a lei do progresso. É a evolução pela lei do progresso. Façam, cada um de vós, façam um retorno aos tempos de jovem, de adolescentes, depois já adultos, um pouco mais avançados e até os idosos. A vida, a nossa vida é evolução. Todos nós erramos. Só os orgulhosos, só os prepotentes é que acham que não erram nunca. Se não errassem nunca, não estariam aqui nesse planeta de provas e expiações. Todos nós estamos aqui por uma razão: é o nosso grau evolutivo. Quem está na Terra tem um grau evolutivo para passar por esse plano de provas e expiações. E nós temos muitas falhas, nós temos muitos defeitos. Já em certa ocasião, numa palestra memorável, que tive a felicidade de assistir na Mansão do Caminho, visitando a Mansão do Caminho na Bahia, do grande Divaldo Pereira Franco, em que ele disse que nós temos uma facilidade muito grande em olhar o defeito dos outros, aumentar o defeito dos outros e desculpar os nossos defeitos. E esta humildade, esse ato de humildade, de reconhecer os nossos equívocos, é o caminho para a evolução. Porque o caminho para a felicidade, meus irmãos, por mais
no meu pequeno grau de evolução, com as minhas grandes limitações, eu não consigo enxergar, ver um outro caminho para a felicidade de todos nós, se não tivermos a capacidade de seguir as leis divinas. As leis divinas. As leis divinas, criadas por Deus, é o caminho. O Filho dele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não vamos jamais fugir e encontrar um caminho de desenvolvimento se nós não tivermos dentro de nós aquilo que é a essência, o germe divino da criatura humana, a bondade, a compaixão, a caridade, o auxílio, a fraternidade, o companheirismo. Enquanto a criatura humana não conseguir transcender daquilo que é como se fosse uma coerção, uma coação irresistível, e esta é a grande prova na Terra, as pessoas materialistas e as pessoas profundamente egoístas. As pessoas que só enxergam o próprio umbigo, só pensam em si e não pensam nos outros. Enquanto nós não conseguirmos afastar da nossa vida, nós nunca poderemos ser felizes na Terra. E na Terra nós teremos uma felicidade relativa. A felicidade absoluta não é da Terra. A felicidade total é dos mundos felizes, os mundos dos espíritos que tiveram uma grande evolução. Uma grande evolução. Meus amigos, se nós examinarmos a nossa vida e perguntarmos para nós mesmos a seguinte indagação: o que eu tenho feito para ser feliz? O que eu tenho feito para ser feliz? Frequentar uma crença, o centro espírita, a igreja, enfim, nas várias religiões, os templos, isto nos dá garantia de ser feliz? Não. Não. A garantia de ser feliz é algo solitário que está dentro de nós. A garantia de ser feliz é quando a consciência de cada um de vocês, a minha consciência também, ela não me acusa de que eu estou sendo um mau filho, um mau marido, um mau amigo, um mau irmão. Quando a consciência me diz que, embora eu tenha errado no passado, no presente, eu estou agindo com correção. A consciência em paz, ela começa com um bom sono, enquanto que a consciência que machuca, que te aponta, porque lá na consciência está a lei de Deus, você não consegue ter paz. E paz é o grande presente que Deus nos dá. Agora, um outro aspecto que eu queria colocar com vocês
é que, embora nós tenhamos sido criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, nós viemos evoluindo, pouco a pouco, de encarnações passadas e chegamos até aqui. Eu pergunto, vocês já devem ter feito essa reflexão? Vocês se deram conta de como nós passamos rápido pelo tempo? As pessoas dizem assim, mas meu Deus, vou no casamento da minha neta, mas como o tempo passou rápido? Não, o tempo não passa rápido. O tempo, ele é neutro. O tempo está aí. Vem a noite, vem o dia, vem as estações e o calendário gregoriano mudam os números. Nós é que passamos rápido pelo tempo. Basta olhar um álbum de família e nós vamos olhar ali a juventude dos nossos pais, os nossos filhos, nós mesmos. Nós é que passamos muito rápido pelo tempo. O tempo ele é impessoal. O tempo está aí para todos. E eu faço essa reflexão que divido e partilho com vocês pelo seguinte: todos nós queremos longa vida e com saúde. É um direito, é uma aspiração, é um sonho, é um desejo. Se eu perguntar para todos aqui se querem ter boa saúde para poder viver as coisas boas da terra, com certeza, a não ser que a pessoa tenha um outro problema, e vamos respeitar, todos queremos boa saúde. Todos queremos uma longa vida. Eu, às vezes eu tenho uma discussão respeitosa com a minha querida mãe idosa de 103 anos de idade. E com uma lucidez, quando ela me diz, meu filho, já morreram todos os meus parentes, eu não tenho ninguém, a não ser os filhos, eu já não posso me locomover, mas a mente dela está lúcida. E eu digo assim, mãe, viva mais. Viva pela senhora, porque é um presente divino ter lucidez aos 103 anos. E viva também pelos teus filhos. Porque, embora sabendo que vamos nos reencontrar um dia no plano espiritual, eu não quero perder o café da tarde aos domingos, o almoço, o abraço, o beijo e os conselhos da senhora. E isto que acontece comigo, evidentemente acontece com vocês. Vocês têm pais, os que estão vivos, têm a lembrança. Então, eu fiz essa digressão para dizer a vocês de que nós passamos muito rápido. Nós nos lembramos lá do futebol na escola, da matinê no cinema, o casamento, a primeira namorada, a primeira viagem, os filhos e os netos, e a vida física acabou. E o que fizemos para ser felizes? Continuamos ressentidos, continuamos invejosos, continuamos orgulhosos, continuamos maldosos, continuamos a destilar ódio por alguém equivocado que nos tratou mal, ou que falou mal de nós, ou coisa parecida.
Chico Xavier tinha uma frase maravilhosa em que ele sempre dizia: quando alguém te ferir, não faça nada. A vida se encarrega, porque quando alguém nos fere, o maior ferido é aquele que quis ferir. Está lá na Bíblia. Jesus disse: quem matou pela espada, morrerá pela espada. Se referindo de uma forma simbólica de que o mal que se faz é o mal que se recebe. Nós, para sermos felizes, nós temos que seguir esses ensinamentos ligados a servir e a amar. Não há remédio nenhum, não há absolutamente poção milagrosa que possa nos indicar a felicidade. A fortuna material, ela não preenche o vazio no coração. Recentemente, o Brasil foi abalado com uma notícia de um fato, por todos os títulos, terrível. Pessoas de família de ótima condição financeira, com vida regular, aqui no estado de Santa Catarina, Goiás. Um marido estava com desentendimento com a esposa de algum tempo, descobriu uma traição, mas também parece que ele também traía e tal, e ele encontrou a forma de punir a esposa. Não a matando, matando um filho de 8 anos e uma criança de 12 anos. Pensando e achando que ali ele estava vingado e resolveria. Pobre alma desorientada. Pobre alma. Ele não morreu. Ele está vivo. Ele continua vivo. E ele sofrerá. E muito. Porque ele vai ter o resultado, a consequência, porque ele se encontrará no mundo espiritual com esses filhos. Os filhos que ele dizia que amava. Eu digo a vocês, as fortunas, as glórias, o poder, a fama, não é caminho para a felicidade. Pode dar uma condição material melhor, mas isso é o espaço de um pequeno tempo. O que os senhores, e eu me atrevo a dizer, o caminho para a felicidade se encontra em servir, em amar. Esta é a grande evolução que nos espera. E que Deus está lá no poema Canção da Esperança, da grande poeta nordestina, espírito Maria Dolores, quando, no final do poema, ela diz: Deus nos espera também. Ele nos espera. Mas Ele nos espera na medida em que nós nos aproximarmos dEle. Ele está aqui, sempre ao nosso lado. Quem se afasta somos nós, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela inveja, pela avareza, pelo ódio, pelos ressentimentos, que só nos diminuem.
Ele nos espera e nos esperará sempre, desde que nós sigamos as leis de Deus, não em benefício dele, porque ele não precisa de benefício algum, ele é o supremo amor, a suprema bondade, em nosso benefício. Nós é que agimos contra nós ao se afastar das leis morais. Eu encerro com uma história bem rápida que eu quero contar a vocês, que me emocionou muito, para que vocês vejam o valor extraordinário do amor e de quando a criatura humana está disposta a sobreviver, Deus traz uma lição extraordinária. Anton era o nome. Anton, um padeiro de excelentes condições financeiras. Ele era um padeiro, tinha uma confeitaria, várias padarias na Alemanha. Era um homem que trabalhava muito. E ele era judeu. E perguntaram para Anton, que esteve preso em Auschwitz, no campo de concentração, em que torturava, queimava, morriam pessoas. Lá ele perdeu toda a família dele. Perguntaram para Anton, amigos, conhecidos, frequentadores: Anton, tu esteve em Auschwitz, tu foi levado naqueles vagões de trem, sem alimentação, sem nada, como tu conseguiu sobreviver? E Anton disse o seguinte: eu consegui sobreviver porque nós tiritávamos de frio, nós estávamos com sede, nós não tínhamos alimentos, as pessoas estavam definhando e morrendo naquelas longas viagens até as câmaras de gás, e o nosso destino era Auschwitz. Logo depois os aliados ganharam a guerra e houve a libertação. Mas como tu sobreviveu? Eu sobrevivi porque eu era adolescente e um senhor idoso estava ao meu lado tiritando de frio e eu também tiritando de frio. E me ocorreu de abraçá-lo, apertá-lo, passar as mãos nos seus ombros, no seu corpo, no seu peito. E eu fiquei aquelas horas todas sentindo o calor daquelas mãos, do resto que sobrava, minha e dele. E nós fomos assim, nos aquecendo, não só o corpo, mas nos aquecíamos o coração. E ao final da viagem, quando foi aberto aquele vagão, todos estavam mortos. Só sobraram os dois, Anton e aquele senhor idoso, que foram jogados, os mortos jogados numa vala comum, e os dois atirados. No outro dia pela manhã, as tropas aliadas invadiam Auschwitz e libertaram alguns prisioneiros que estavam lá, e aqueles dois. Foi assim que eu me salvei. Senhores, senhoras, a salvação nossa é a salvação de servir, de amar, de ajudar, de abraçar, de afastar do frio e aquecer os corações. Façam isso. Este é o caminho da felicidade. Isto é evolução. Muito obrigado.